Oi, minha rosa, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. A videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo ursinho de pijama. Olha só que gracinha que ficou. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, deixa um like, compartilha esse vídeo com as suas amigas crocheteiras, tá bem? Então, vamos lá fazer o nosso ursinho? Então, vamos falar agora dos materiais que vamos usar para fazer o nosso ursinho. Vou utilizar a linha Amigurumi Soft, a cor 7625. Vou utilizar esse aqui, que é o Eucalipto, da Amigurumi normal. Vou utilizar também, na Amigurumi Soft, a cor 5442. E na Amigurumi Soft também, a cor 8001, que é o branco, tá? Vamos utilizar olhinhos com trava número 11. Esse aqui eu tô usando com cor, que ele é marronzinho, tá? Não sei se tá dando pra ver, mas ele é marronzinho, tá? Agulha 2,5. Minha agulha já tá muito usada, aí quase não tá dando pra enxergar a numeração dela, mas é a agulha 2,5, tá? Tesoura e agulha de tapeçaria, além do enchimento, tá? Então, vou guardar o meu material aqui, botar pro cantinho que eu não vou usar, pra gente começar a fazer o nosso urso. Então, vamos começar e com a cor... Então, vamos começar o nosso urso e com a cor escolhida, que a minha foi 7625, vamos começar o corpinho. Nós vamos fazer de cima pra baixo, tá? Primeiro o rostinho e depois o corpinho, é tudo uma peça só, nós não vamos costurá-lo, tá? O corpo e a cabeça não tem costura. Então, nós vamos fazer aqui um anel mágico e vamos colocar dentro desse anel mágico 6 pontos baixos. Essa correntinha que eu prendo, o anel mágico, eu não conto ela como ponto, tá? Então, 6 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fechar o anel mágico e fazer a segunda carreira com 12 pontos baixos, que é aumento em todos os pontos, tá? Um aumento para cada pontinho de base. Então, vamos finalizar a segunda carreirinha com 12 pontos baixos, tá? Ó, fiz um, volto no mesmo ponto e faço o outro, tá? Eu vou terminar aqui essa carreirinha e volto. Segunda carreirinha feita, vamos para a terceira, que é um ponto baixo e um aumento. E vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto. Um ponto baixo e um aumento. Fiz a minha terceira, vou para a minha quarta carreirinha, que vai ser 2 pontos e um aumento, tá? E como vocês conhecem, eu faço o aumento desencontrado. Então, na carreirinha número 4, eu começo com um ponto e um aumento. Só depois que eu começo a fazer 2 pontos baixos e um aumento. E aqui no final vai sobrar um ponto sozinho, que aí junta com esse daqui e dá 2 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto com você. Fiz a carreira número 5, não, número 4, desculpa. Vamos para a carreira número 5, que é 3 pontos e um aumento. Vamos ficar com 30 pontos baixos e na quinta carreirinha. Vou fazer aqui e já volto, tá? 3 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, tá? Eu utilizo os aumentos desencontrados, mas você pode utilizar o que tá mais acostumada, tá? Eu faço 2 pontos, depois eu faço o aumento e só depois eu sigo com a sequência da carreira, tá? E finalizo lá nos meus últimos pontinhos, só vai sobrar 2 pontos e tá certo, tá? Então, vou fazer essa carreira aqui e já volto.
Carreira de número 6 finalizada. Vamos para a carreira número 7. E a carreira número 7 é 5 pontos e um aumento. Vamos ficar com 42 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de 5 pontos baixos e um aumento e já volto com você. No final, teremos 42 pontos. Carreirinha finalizada. Vamos para a próxima, que vai ser 6 pontos e um aumento. Aqui eu também faço o aumento desencontrado, então eu faço 3 pontos, um aumento, e só depois eu sigo 6 pontos baixos e um aumento. E aqui no final vai finalizar com 3 pontos baixos, tá? Então, no final dessa carreira, nós vamos ter 48 pontos. Faça a sua carreirinha, que eu vou fazer a minha aqui, tá? Então, 6 pontos baixos e um aumento, tá bom? Carreira 8 finalizada. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, a gente fez 8 carreirinhas aqui de aumento. Vamos fazer 8 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Da carreirinha 9 até a carreirinha 16, tá bom? Então, vou fazer todas as carreiras retas aqui e eu já retorno. Fiz aqui as minhas carreirinhas retas, marquei os meus olhinhos, ó. Vou mostrar aqui, contar com você em qual foi a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a carreira 11 e 12, com 7 pontos de distância, tá? Tem 7 pontinhos de distância entre um e outro, tá? Então, vamos colocar os olhinhos e vamos também fazer os bordados, tá? Os detalhes, né, do olho. Se você tá acostumada a fazer com a peça fechada, sinta-se à vontade. Mas eu acho que com a peça aberta fica mais bonito. Mais bonito não, mais seguro, tá? Coloquei o olhinho aqui e vou fazer os detalhes em branco, tá? Vou fazer assim, dessa forma. Eu tô com ele de cabeça pra baixo, tá? Então, vai ficar assim. Você pode fazer aí da forma... Então, eu coloquei assim, o fiozinho branco. E, antes de puxar, eu coloco a trava de segurança, tá? Porque eu só puxo depois, só ajusto o fio depois, tá? Coloquei aqui. Aí, eu arrumo o fio e puxo, tá? Aí, aqui, ó, eu vou dar uns nozinhos. Não puxa muito, porque o fio, ele pode entrar pra dentro do olho e você tem que refazer esse detalhe branco. E refazer com a trava no lugar é um pouquinho difícil. Não é impossível, mas é difícil, tá? Eu vou fazer do outro lado e volto pra gente fazer o detalhezinho preto e a sobrancelha. Fiz aqui dos dois ladinhos, tá? E agora, nós vamos fazer aqui o detalhezinho em preto, tá? E a sobrancelha. Então, eu viro de cabeça pra baixo porque é mais fácil pra mim, tá? Mas eu coloco aqui, ó. Vou colocar nesse pontinho aqui. É um pouquinho ruim de entrar por conta da trava. De fora pra dentro eu acho mais fácil, porque aí a gente vê onde a gente tá colocando e tem certeza de que vai ficar do jeitinho que a gente quer. E vem aqui, aonde a gente inseriu o olho, ó, na carreira que a gente inseriu o olho, e coloco bem do ladinho do olho, a agulha e volto, tá? Aí, a gente dá uma ajeitada aqui nos fios e ficou assim, tá? Aí, agora, eu já vou aproveitar pra colocar a sobrancelha, tá? Costumo colocar na mesma direção do olho, tá vendo? E da onde eu coloquei
eu costumo colocar na mesma direção do olhinho e aonde eu coloquei entrei com o fio, tá? E na direção da onde eu coloquei esse fio aqui, ou um pouquinho mais pro lado. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais pro lado. E puxo aqui. E fica assim. Aqui depois, a gente passa uma cola, tá? Que aí fica mais direitinho, tá? Só passar um pinguinho de cola ali depois, tá? Então, eu vou fazer o que eu fiz aqui, desse lado de cá, e volto pra gente dar continuidade. Finalizei aqui os bordados, vou colocar esses fios tudo pra dentro, tá? Eu não corto, eu já deixo aqui pra dentro mesmo, porque não tem necessidade, não vejo necessidade de cortar, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade, essa é a carreira 17. Vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E eu sigo o mesmo padrão, tá? Igual dos aumentos, eu também faço diminuição desencontrada, tá bom? Isso tudo é só para não marcar o rostinho do urso, tá? Mas se você não liga, sinta-se à vontade, tá bom? Então, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com 42 pontos. Vou fazer minha carreirinha e já volto. Agora, a próxima carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição. Essa é a carreira de número 18 e vamos ficar com 36 pontos baixos no final, tá? Então, vou fazer minha carreira aqui de 5 pontos baixos, uma diminuição e já volto pra gente fazer a próxima. Carreira 18 finalizada, vamos para a carreira 19, que será 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Naquele mesmo esqueminha, 2 pontos, uma diminuição, e só depois 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Mas isso é o jeitinho que eu faço, se você não quiser, é só seguir 4 pontos baixos e uma diminuição, e aqui no final termina com diminuição, ao invés de terminar com 2 pontos, tá? Dá tudo no mesmo. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Finalizei a minha carreira e agora nós vamos trocar de cor para começar o corpinho do nosso urso, tá? Eu vou começar com o eucalipto. Mesmo que seja amigurumi normal, eu uso junto com a amigurumi soft, tá? Finalizei minha carreira, já troquei de cor, troca de cor tradicional, tá? E agora, nós vamos fazer carreira de ponto sobre ponto, tá? E eu vou fazer ela em BLO, tá bom? Se você não sabe o que é BLO, tem um vídeo aqui no canal já explicando e ensinando como que faz esse ponto aqui, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha toda em BLO, só pra carreira de troca ficar marcadinha, tá bom? E ficar mais bonita. Vou fazer e já volto. Fiz a minha carreirinha em BLO, mas se você não quiser fazer também não tem problema, tá? Você pode seguir trabalhando, pegando no ponto normalmente. A próxima carreira nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição e um aumento, tá? 4 pontos e um aumento. Vamos ficar com 36 pontos nessa carreira. Vou fazer a minha carreirinha de 4 pontos e um aumento e já volto. Finalizei a carreira e a próxima carreira nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá? Nessa carreirinha vamos ficar com 42 pontos baixos, tá bem? Então, vou fazer aqui e já volto com você. 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, agora eu vou trocar de cor, tá? Se você não quiser fazer listradinho, é só seguir reto também, tá? Mas agora eu vou trocar de cor, botar o verde mais escuro e vou fazer 6 pontos baixos e um aumento, tá? Não vou fazer a carreirinha em BLO, vou fazer direto, tá?
6 pontos baixos e um aumento. Faço o aumento desencontrado, igual já falei aqui durante a videoaula, tá? Então, vou fazer minha carreirinha aqui de 6 pontos baixos e um aumento e já volto. Aí, eu não vou cortar esse fio, tá? Porque como a gente vai fazer ele todo listradinho, eu não vou trocar, tá? Cortar o fio. Fiz a minha carreirinha aqui de 6 pontos e um aumento. Agora, nós vamos fazer na próxima carreira 7 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer a minha carreirinha aqui e no final vamos ficar com 54 pontos, tá? Então, 7 pontos baixos e um aumento, tá? Vou fazer a minha aqui e já volto com você. Depois dessa carreira, a gente vai encher a cabeça, tá? Porque se deixar para encher lá na frente, mais pra frente, vai ficar ruim, tá bom? Então, eu vou encher a minha cabecinha aqui e já volto, tá? Pra gente dar continuidade. Já enchi aqui, ó, a minha cabeça, tá? Ela ficou firme, tá vendo? Porém, macia, tá? Agora, eu vou fazer... tem uma sequência de 4 carreirinhas retas. Só que como a gente tá fazendo mescladinho, a gente precisa, né, trocar as cores. Agora, eu coloquei o verde mais claro e eu vou fazer 3 carreirinhas com o verde mais claro, tá? Depois dessas 3 carreiras, eu vou fazer uma carreirinha no verde escuro, tá bom? Então, são essas 4 carreirinhas agora. 3 no verde mais claro e uma no verde mais escuro. Aqui as carreiras retas. E agora, nós vamos fazer... Olha, eu fiz 3 no verde mais claro e uma no verde mais escuro. Agora, a próxima carreira é 7 pontos baixos e uma diminuição, tá? No verde escuro ainda. 7 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos começar a diminuir o corpinho do nosso urso, tá? Então, vou fazer essa carreirinha aqui de 7 pontos baixos e uma diminuição. E já vou trocar a cor pro verdinho mais claro para fazer a próxima carreira. Finalizei a carreira, agora vamos para a próxima, que é 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? E vamos finalizar ela com 42 pontos baixos, tá? Aí, eu vou fazer a minha aqui e já volto pra gente fazer a próxima. Próxima carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Nessa carreira, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? Então, vou fazer a minha carreirinha aqui de 5 pontos baixos e uma diminuição e já volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui a carreirinha de 5 pontos e uma diminuição, ficamos com 36 e a próxima carreira é 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Naquele mesmo esquema que eu estou fazendo durante a receita toda, que é a diminuição desencontrada, tá? Então, faz aí 4 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira, vamos ficar com 30 pontos baixos, tá? E eu já volto para a próxima carreirinha. Finalizei a última carreira aqui, vou trocar a cor pro verde mais escuro, tá? Agora, nessa carreirinha aqui, eu já posso cortar o fio mais claro, tá? E conforme eu for fazendo os pontos, eu vou ir prendendo esse fio, porque aqui não tem como amarrar, tá? Então, eu já vou ir prendendo ele, tá bom? Nessa carreira, é 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Aí, faz a sua carreirinha, nós vamos ficar com 24 pontos e você já pode começar a encher, tá? Não põe muito enchimento, coloca pouco, tá? Para não atrapalhar você a trabalhar a próxima carreira. Mas você já pode começar a encher, tá bom? 3 pontos baixos, uma diminuição e vamos ficar com 24 pontos baixos. Vou fazer e já volto.
Fiz aqui a carreira de 3 pontos e uma diminuição, agora a próxima carreira são 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha, no final vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Aí, você já coloca um pouco mais de enchimento na sua peça, tá bom? E a gente volta para fazer a próxima carreira juntas. Próxima carreira, um ponto baixo e uma diminuição, tá? E vamos ficar com 12 pontos baixos. Aí, depois dessa carreira, nós vamos colocar mais enchimento e voltar para fazer a última carreirinha, tá bom? Então, vou fazer aqui 6 pontos, um ponto baixo e uma diminuição. Vou ficar com 18 e volto pra gente fazer a próxima carreira, que será a última, tá? Finalizei aqui a carreira de um ponto baixo e uma diminuição. E agora, nós vamos fazer 4 diminuições seguidas, tá? Ó. Uma, essa é a nossa última carreira. 2, 3 e 4, tá? Pegando somente a alcinha de fora. Vou cortar o fio e vou agora fazer o anel mágico invertido. Aqui, ó, ao invés de eu ter 6 alcinhas, eu vou ter 8, tá? Porque eu só fiz 4 diminuições. Eu gosto de fazer 4 diminuições, porque se eu precisar colocar mais enchimento, o buraquinho não tá muito pequeno. Aí, eu consigo finalizar o enchimento da peça, tá? Então, vou fazer aqui, ó, vou passar minha agulha pela alcinha de fora, tá? Do ponto, por 8 vezes, ó. 2, 3, uma para cada ponto. 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Vou puxar, puxa com cuidado. Aí, eu volto aqui, ó, dentro do anel mágico. Puxo, que aí ele termina de fechar. E faço nozinho, tá? Faço esse nozinho aqui. Faço um, vou botar pra dentro. E vou fazer mais um, tá? Depois é só botar pra dentro de novo. E cortar o excesso. Tá bem? O excesso da linha. Tá? Aí, você ajeita. E olha só, assim ficou o corpinho do nosso urso. Vamos começar com o anel mágico e vamos colocar dentro dele 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar o anel mágico. E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos, tá? De 2 aumentos em cada pontinho de base. Então, nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreirinha. Terminando essa carreirinha de aumentos, vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos, que é um ponto baixo e um aumento, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, tô finalizando, ó, a carreirinha de aumentos, vou fazer a minha próxima carreira, que é um ponto baixo e um aumento, que eu vou ficar com 18 pontos, e vou fazer 2 carreirinhas retas, tá? Então, a carreira número 3, um ponto baixo e um aumento, a carreira número 4 e 5, ponto sobre ponto, tá? Faça 2 orelhinhas, eu vou fazer a minha aqui e já volto. Finalizei as 2 carreiras retas aqui, agora eu vou fechar a minha orelha,
a orelha do ursinho, com pontos baixos, tá? Dobro ao meio, insiro a agulha no próximo ponto e no ponto de trás, tá? E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer assim por 9 vezes, tá? Depois é só cortar o fio. Um fio bom pra gente poder costurar depois. E fazer a sua segunda orelha, tá? Segunda orelha aí do nosso ursinho, tá? Eu vou fazer a minha segunda orelhinha aqui e já volto pra gente dar continuidade. Finalizei as 2 orelhinhas e agora nós vamos fazer o focinho. Então, eu peguei a linha branca e vamos dar início ao nosso focinho. Anel mágico, ao nosso não, né? Do nosso ursinho. Anel mágico, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontinhos baixos. Vamos fechar o anel mágico e vamos fazer aumento em toda a volta. Tinha 6, vamos ficar com 12, tá? Vou fazer essa carreirinha e já volto. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento, tá? Aí, a gente vai ficar com 12 pontos baixos nessa terceira carreirinha, tá? Vou fazer e já volto. Próxima carreira, carreirinha de número 4, 2 pontos baixos e um aumento, tá? Depois que fizer essa carreirinha, você pode cortar o fio, tá? Longo pra costura, tá bom? E pegar a agulha de tapeçaria e a linha que você vai fazer o focinho, tá? Eu vou usar a mesma cor que eu utilizei pra fazer o corpinho, tá? Então, essa carreirinha, 2 pontos baixos e um aumento. Final, nós vamos ter 24 pontos baixos. Peguei aqui o focinho e a linha que eu vou fazer o bordado do focinho, tá? Eu vou fazer ele assim, ó. Coloco ele entre a terceira e a quarta carreirinha, em qualquer ponto, tá? Mas eu gosto sempre de deixar a linha para costura para baixo, tá? Para poder iniciar a costura do focinho. Aí, agora, nós vamos fazer um triângulo, tá? Aí, eu olho aqui mais ou menos aonde fica. Pra mim, fica aqui entre a primeira e a segunda carreirinha, nesse pontinho aqui, tá? Aí, agora, eu venho, vou contar 1, 2, 3, 4 pontos e vou inserir a minha agulha novamente para fazer a outra parte do focinho. E entro com a agulha no mesmo lugar da base, tá? Da pontinha ali do triângulo. Aí, fica dessa forma. Aí, eu vou fazer agora como se fosse um vai e vem, né? Como se eu estivesse costurando, tá? Mas, na verdade, a gente tá bordando, né? Eu venho de cá, coloco aqui, passo aqui, ó, no mesmo pontinho, venho pro lado de cá, rapidinho, que eu mexi o celular, passo no mesmo buraquinho, tá? E eu vou fazendo assim, um pontinho de cada lado, tá? Ó, tá vendo que tá um do lado do outro? É assim que eu faço, tá bom? Ó. Agora, do lado de cá, um eu pego dentro do ponto e o outro eu pego do ladinho do ponto, tá? Você pode aí fazer do jeitinho que você achar melhor. Esse é o jeitinho que eu faço aqui, tá? Aí, agora, eu pego aqui, ó, dentro do ponto. Lembrando que eu sempre entro tudo no mesmo pontinho, tá?
Aqui também, ó, dentro do ponto, porque esse já foi do ladinho do ponto, tá? Entra aqui. E esse vai ficar bem no meiozinho dos dois pontos, tá vendo? Peguei um pontinho aqui atrás, ó, vou arrumar e já volto. Já arrumei, agora eu vou entrar aqui. Acho que pela última vez ficou assim o focinho. Se você gostar assim, você já pode bordar, que eu acho que fica bonitinho também. Mas, se você quiser, você pode vir aqui, ó, e vamos fechar o nosso triângulo. Aqui aonde, no mesmo lugar que eu coloquei, tá vendo? É o mesmo pontinho, tá? E esse lado aqui também, o mesmo pontinho. Onde eu entrei com a linha, tá? Aí, eu vou passar aqui por algumas vezes, pra fechar aí o triângulozinho do nosso nariz, tá? Passar mais uma vez. E ficou assim o focinho do ursinho. Se precisar dar uma ajeitadinha, tá? Aí, agora eu vou fazer, ó, bem retinho, tá? A esse pontinho, onde a gente coloca, a gente entra várias vezes. Então, vou fazer aqui um detalhezinho, tá? Bem simplesinho, que é assim. Tá? Se ficar torto, só refazer. Não tem mistério, tá bem? Aí, agora eu vou dar uma amarrada aqui nessa linha, que é o arremate. E esse excesso aqui de linha, eu ponho pra dentro e costuro, tá? O focinho, assim mesmo, tá bom? Agora, nós vamos costurar o focinho do nosso ursinho. Já alfinetei aqui o focinho do ursinho. E como que eu vejo para que fique certinho? As pontas do nariz, né, do focinho, eu sempre deixo simétrica ao olhinho, tá vendo? Sempre fica simétrica ao olhinho. Aí, eu sei que não está torto, tá? Mas pode ser que durante a costura fique torto. Pode acontecer, tá? Então, aí a gente desmancha e reposiciona. Pelo menos eu desmancho e reposiciono, tá? Então, eu vou te mostrar agora como eu vou fazer a costura do focinho, tá? É só seguir o círculozinho aqui, não tem mistério, tá bom? Aí, olha só, eu coloquei bastante alfinete para que não saia do lugar. Então, é importante colocar bastante alfinete, tá? É uma partezinha meio chata, mas é necessário pro nosso amigurumi ficar bonito. Então, ó, a minha agulha sempre vai entrar no pontinho que tá embaixo do focinho, tá? Ó, que tá embaixo do ponto, tá? Que é esse ponto aqui. Esse ponto estava em cima do pontinho que eu entrei. Então, é nele que eu vou passar a minha linha, tá? Aqui é a mesma coisa. Vê qual pontinho o seu ponto de cima aqui, ó, tá esbarrando e você vem e passa a linha nele, tá? Aqui, ó, vem nele depois e, opa, e puxa, tá? Aqui eu peguei um fiozinho só, então eu vou ter que entrar novamente, tá?
é somente isso a nossa costura, tá? Eu vou costurar o meu, você costura o seu, e daqui a pouquinho eu volto pra gente poder dar continuidade. Ó, mais uma vez, o meu ponto tá em cima desse ponto aqui, então eu venho nele, passo o meu fio, agarrou no ursinho, peraí. Passo o fio e depois eu pego o ponto do ursinho, do focinho, tá? E assim a gente vai costurando o nosso focinho, tá? Aqui é onde o meu ponto esbarra, então eu venho nele e depois vou pro ponto do focinho, tá bom? Então, eu vou costurando o meu aqui. Lembra sempre de puxar e deixar a costura firme, tá? Não deixar ela frouxa aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a minha costura, opa, e já volto. Terminei aqui de costurar o meu focinho, ficou assim, ó. E agora eu vou costurar as orelhinhas, tá? Você vai marcar a carreirinha 4, a carreirinha 12, e a gente vai costurar dentro dessas carreiras, tá? Vamos passar um fio pra gente ver se tá certinho, olha só. Vamos ver se esse fio fica retinho, tá vendo? No nosso urso, o fio ficou retinho, é porque a marcação tá certa, tá bom? Então, vamos pegar a nossa orelha, a orelha do ursinho, e vamos alfinetar entre essas carreirinhas aqui, tá? Nós vamos costurar em formato de C, ao contrário, tá? Assim, tá bom? Para que ela fique curvadinha e não retinha, tá? Então, é importante a gente colocar um alfinete aqui no início, da onde a gente quer, e colocar um no final, aonde a gente quer que termine a costura, tá? Como nós fizemos aquela carreirinha para fechar de ponto baixo aqui, a costura fica um pouco mais fácil, tá? Então, a gente já marcou, aí você empurra pra dentro assim, ó, pra gente poder costurar em formatinho de C, tá? Aí, eu vou marcar assim as carreiras, tá? Olha só como que ficou. Vou colocar do outro lado. Vou fazer da mesma forma, tá? Vou ver aonde eu quero o início, aonde vai terminar a costura, na carreirinha que vai terminar. Empurra essa costurinha lá pra dentro, ó. Pra dentro, pra fazer essa curvatura. E coloco aqui mais um alfinete pra segurar, tá? A costura da orelha é igual à costura do focinho. É uma no corpo e uma na orelhinha, tá? Bem facinho. E lembra de ir sempre puxando o fio, tá? Pra que não fique frouxa a costura, tá bom? Então, aqui a gente levanta um pouquinho o alfinete pra ver aonde tá encostando o nosso ponto. E a gente vai e coloca e passa o fio, tá bom? Passou o fio, puxou. Aqui, esse ponto tem que puxar bem, porque é o último ponto da carreirinha. Se a gente não puxar ele bem, vai ficar frouxa, a costura vai ficar aqui no início, vai ficar saindo, tá? Então, eu passei no rostinho, vou passar aqui dentro do ponto, tá? E puxo bem. E agora, é só você ir fazendo a costura de vai e vem, tá? Agora, você vai olhar, o segundo ponto é esse aqui. Então, você vai ver em qual ponto ele tá em cima e vai passar a linha, tá? Passou a linha, puxa e passa dentro desse ponto, tá? Dentro do segundinho ponto, do ponto número 2, tá? Então, na frente, a gente sempre vai pegar o ponto do rosto,
e passar pro lado de lá. Atrás, a gente vai sempre pegar o próximo ponto, tá? Pode até dar uma levantadinha assim, pra você ver melhor, tá? Mas lembra sempre de ir ajeitando pra ficar direitinho, tá bom? Então, vamos mais uma vez. Aqui tá o meu terceiro ponto. Esse é o próximo, né? Então, eu vejo aonde ele tá encostando, passo a agulha lá pra trás, passo a agulha no ponto da cabeça que ele tá encostando, puxo e venho aqui e passo no meu quarto ponto, tá? É assim que eu faço. Se você tiver uma forma melhor de costurar, sinta-se à vontade, tá? Que eu tô mostrando como eu vou costurar as orelhinhas. Então, eu vou costurar aqui assim, aqui também, e já volto com a orelhinha costurada. Agora, nós vamos fazer o bracinho do nosso ursinho, tá? Vamos começar com a linha do corpinho, a cor que você escolheu para o seu corpinho. Vamos fazer aí um anel mágico e 6 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui os meus 6 pontos baixos e já volto. Vou fechar aqui, ó, o anel mágico. E a segunda carreira é aumento em todos os pontos, tá? Então, a gente fez 6, agora vamos ficar com 12 pontos baixos. 2 pontos em cima do mesmo pontinho de base, tá? Aqui eu tô no 8, 9 e 10. Vamos fazer, fechar aqui, ó, mais um pouquinho para ficar bem fechada. Vamos fazer a terceira carreira com um ponto baixo e um aumento. Vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? A terceira carreirinha. Um ponto baixo e um aumento. E a carreirinha de número 4 é ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer essa carreirinha de aumentos, uma carreirinha reta e volto aqui. Fiz aqui a carreirinha reta, agora vou trocar de cor, vou colocar o verde mais claro e vou fazer 3 carreiras de 18 pontos baixos com o verdinho claro, tá? Em BLO, essa primeira carreira aqui, eu já tava esquecendo, é em BLO pra gente fazer uma marcação pra ficar mais bonitinho o acabamento, tá? Igual eu fiz aqui, tá bom? Mas se você não quiser fazer também, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui em BLO, que é a carreirinha de número 5. Aí, a carreirinha 6 e 7, nós vamos fazer 2 carreirinhas retas, pegando normalmente no ponto, tá? Em todas as carreirinhas, vamos ter 18 pontos baixos. Vou fazer aqui, já vou trocar a cor para fazer a próxima carreira, tá? Então, eu volto aqui pra gente fazer a próxima carreira. Troquei a cor aqui, ó. E vamos para nossa próxima carreira. A carreirinha de número 8 do bracinho, tá? Nós vamos fazer uma diminuição aqui no primeiro ponto. A gente já começa com uma diminuição. 4 pontos. 4 pontos baixos. Opa, essa linha aqui desfiou. Uma diminuição, vamos fazer 4 pontos baixos. Só vou arrumar a linha e já volto. Então, a carreirinha de número 8 é uma diminuição e 4 pontos baixos, vezes 3, tá? Vamos fazer essa sequência 3 vezes. Fiz ali, ó, minha diminuição, 4 pontos baixos, diminuição, mais 4 pontos, 1, 2, 3, 4, uma diminuição, e vou finalizar aqui com 4 pontos, tá? Depois que eu finalizar essa carreira, vou fazer mais uma carreirinha com 15 pontos baixos,
tá? Nesse verde escuro aqui. E depois a gente troca a cor e eu volto aqui pra te falar o que vamos fazer. Já troquei a cor aqui, agora eu vou fazer uma carreirinha de 15 pontos baixos nesse tomzinho de verde mais claro, tá? E já pode cortar a linha do verde mais escuro, tá? Porque nós não vamos mais fazer troca de cor, tá bom? Vou fazer essa carreirinha reta e volto pra gente dar continuidade. Finalizei a carreirinha reta, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? 3 pontinhos baixos e uma diminuição por toda a volta e vamos ficar com 12 pontos baixos, tá? E depois nós vamos fazer uma carreirinha reta, tá? Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos, uma diminuição, vou fazer essa sequência por 3 vezes, vamos ficar com 12 pontos e depois dessa carreira faz uma carreira de ponto sobre ponto e já pode encher aqui, tá? Não coloca muito enchimento, eu coloquei enchimento até essa carreirinha aqui só, tá bom? Então, vou fazer a minha aqui, vou colocar enchimento e já volto. Enchi o bracinho e agora vamos fechar o nosso bracinho pra gente poder costurar, tá? Pode tirar o fio ou o marcador e vamos dobrar assim, ó, e colocar e fechar o nosso bracinho, tá? Pego da frente, pego o pontinho de trás e faz um ponto baixo. Já fiz 3, 4, 5, estou finalizando com 6, tá? Corto um fiozinho bom pra costurar e agora vamos fazer a costura do bracinho no nosso urso. Vamos costurar o bracinho entre a carreira. Deixa eu pegar um alfinete. Depois da troca de cor aqui, entre a carreirinha 1 e 2, tá? Do corpinho, tá bom? Lembrando, deixar a costurinha, a troca de cor pra trás ou pra dentro, tá? Eu vou deixar pra trás. Vou botar a agulha aqui, a linha na agulha. Vou marcar aqui, ó, em direção à orelha, tá vendo? Ó. O bracinho vai finalizar em direção à orelha, ou pode chegar até mais pra trás um pouquinho, tá? Entre a carreira 2 e 3, eu falei 1 e 2, mas é 2 e 3, tá? Do corpinho, ó. Aqui é a troca de cor, essa é a carreira 2, essa é a carreira 3. Nós vamos costurar bem aqui nessa carreirinha, entre a 2 e 3, tá? Vou colocar alfinete pra prender, aqui é onde eu quero, e vou costurar. Esse primeiro ponto sempre puxa bem, tá? E é só ver onde o pontinho encosta e costurar. É só isso, tá? Uma no corpinho, uma no bracinho. E assim a gente segue costurando. Uma no bracinho, uma no corpinho, tá? E eu vou costurar esse lado, vou costurar o outro. E já retorno aqui pra gente fazer as perninhas. Voltei aqui pra te mostrar como eu finalizo a costura do bracinho. Fiz aqui, passei a linha no meu último ponto. Eu levanto o bracinho, insiro a agulha aqui, ó, aonde eu costurei, tá? Tá vendo a minha linha saindo? Então, eu coloco aqui e saio aqui, tá? Puxo essa linha para a costura ficar firme e venho com a agulha aqui e faço o nozinho, tá? E passo aqui, ó, essa linha por dentro dos pontos. E corto o excesso, tá? Aí, agora sim, eu vou costurar o meu outro bracinho e volto pra gente dar continuidade. Vamos fazer agora as perninhas.
anel mágico, vamos fazer aqui 6 pontos dentro do anel mágico, tá? Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui meus 6 pontos baixos, já fechei o anel mágico e vou fazer agora uma carreirinha de aumentos. Se aqui, gente, tinha 6, vamos ficar com 12 pontos, tá? Então, vou fazer minha carreirinha de aumentos sobre cada pontinho de base aqui e já volto. Próxima carreirinha, um ponto baixo e um aumento, tá? Carreirinha de número 3, um ponto baixo e um aumento, vamos ficar com 18 pontos, tá bem? Vou fazer a minha carreirinha aqui e já volto. Carreirinha feita, carreira de número 4 vai ser 2 pontos e um aumento, tá? Eu vou fazer aquele aumento desencontrado, igual eu fiz durante toda a receita, tá bom? Então, a carreirinha de número 4, 2 pontos baixos e um aumento. E você, depois dessa carreirinha, faz a número 5 com 24 pontos, tá? Carreira em cima de... Carreirinha reta. Carreira em cima de carreirinha. Carreira reta, tá bom? Vou fazer aqui, aí você já pode fazer as suas e trocar a linha, tá? Pra gente começar a fazer as listrinhas. Já troquei de cor aqui e a próxima carreira é carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Mais a nossa carreira 1, 2, 3, 4, 5. A nossa carreirinha 6, ela é em BLO, tá? Para fazer o mesmo detalhe que fizemos na manguinha, tá bom? E a 7 e a 8 vamos pegar normalmente fazendo os 24 pontos, tá? Aí, quando finalizar a 8, já pode trocar de cor, se você estiver fazendo essa troca, que a gente vai dar continuidade, tá? Então, vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Fiz aqui a carreirinha 7 e 8. E a carreirinha 9, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos, uma diminuição, e depois da carreirinha 9, a carreira 10 é ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreiras aqui e já volto com você para dar continuidade. Na carreirinha 9, nós vamos ficar com 21 pontos, tá? Fazendo 6 pontos baixos, uma diminuição por 3 vezes, tá? Depois faz mais uma carreirinha e troca a cor pra gente dar continuidade. Fiz aqui a carreirinha 10, já troquei de cor e vou cortar esse fio mais escuro porque eu não vou precisar mais dele. E vamos fazer a carreirinha 11 de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar continuidade. Carreirinha finalizada, agora nós vamos para a carreirinha número 12 e vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Também por 3 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer a minha diminuição e vou fazer essa sequência por mais 2 vezes, tá? Vamos ficar aí com 18 pontos e depois vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Aí você já pode encher a perninha do ursinho. Coloquei enchimento aqui, não botei na perna toda, tá? E agora nós vamos fechar a perna para poder costurar, tá? Então, nós vamos dobrar ela e fechar com ponto baixo, tá? Um pontinho da perninha, da carreirinha da frente, um pontinho da carreirinha de trás e faz um ponto baixo. Um pontinho da frente, um pontinho de trás e faz um ponto baixo, tá? E corta o fio e vamos costurar essa perninha, tá bom? Finalizei aqui a perninha do ursinho e eu vou costurar aqui, ó, na lateral, tá? Em direção ao bracinho, tá bem? E a costura é igual à costura que nós fizemos no bracinho, tá? É um no corpinho e um no bracinho, tá? Bem facinha a costura. Eu vou costurar, vou contar as carreiras do corpinho, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Entre a carreira 8 e 9 do corpinho, tá? E vou pegar aqui, ó, um pontinho no corpo, um pontinho da perna e puxo, tá? Ó, um pontinho do corpo. Rapidinho, deixa eu prender o braço. Um pontinho do corpo, um pontinho da perna, tá? É assim que eu vou fazer essa costura até o final, e o arremate eu faço o mesmo que eu fiz no bracinho, tá? É a mesma coisa. Então, eu vou costurar as minhas perninhas aqui e volto pra gente fazer o rabinho e a touca. Finalizei aqui a costura da perninha, olha só que gracinha que tá ficando. E vamos fazer o rabinho, né? Vou pegar na cor do corpinho, vou fazer um anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro, tá? Agora, vou fechar o anel mágico e vou fazer aumentos, tá? Uma carreirinha de aumentos. Então, a gente tinha 6, vamos ficar com 12, tá bem? Vou fazer aqui essa carreira de aumentos e já volto com você. Finalizei a carreira de aumentos, já fiz a carreira número 3, que é ponto sobre ponto, tá? E para costurar, nós vamos fazer igual costuramos o focinho, tá bem? Eu vou costurar o meu rabinho aqui, o rabinho do ursinho, ó, bem no meizinho, tá? Se quiser, pode colocar um pouquinho de enchimento, não põe muito, porque o rabinho, ele é pequeno. Coloca alfinete assim, ó. E costura igual a gente fez no focinho, tá? Vou costurar o meu e já volto pra gente fazer a touca. Rabinho costurado. Aí, agora, vamos dar início à touca do ursinho. Eu vou fazer ela toda em um tom de verde só, não vou fazer troca de cor, mas se você quiser fazer listradinho pra seguir o corpinho, né, o pijaminha, sinta-se à vontade, tá? Vou fazer um anel mágico e vou colocar dentro do anel mágico 10 pontos altos. Vou começar fazendo 3 correntes, e esse aqui já vai ser o meu primeiro ponto alto, tá? Então, vou colocar mais 9 pontos altos aqui dentro desse anel mágico e eu já volto. Fiz aqui os 10 pontos altos, vou fechar o anel mágico e fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, tá? Vou subir 3 correntes e vou fazer nessa carreira um ponto alto e um aumento. As correntinhas eu já vou contar como ponto alto, então aqui eu já fiz um, vou pro aumento, tá? Nessa carreirinha, nós vamos ficar com 15 pontos altos, tá bem? Então, é um ponto alto, no próximo, um aumento, tá? Vou fazer a minha carreira e já volto. Fiz aqui a carreira de número 2, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na carreira número 3 é ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui a carreirinha de número 3 de ponto sobre ponto. Carreirinha de número 3 feita, carreira de número 4 será 2 pontos altos e um aumento, tá? Subi 3 correntinhas, que eu já conto com ponto alto no próximo ponto e um aumento. Depois dessa carreirinha aqui, nós vamos ficar com 20 pontos. E depois que a gente fizer a carreirinha de número 4, a carreira de número 5 vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer essas 2 carreirinhas e já volto. Carreira de número 4, 2 pontos e um aumento. Carreirinha de número 5, 20 pontos, tá? Ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já retorno. Fiz aqui a carreira de número 5 e a carreira de número 6 será um ponto alto e um aumento,
tá? E a gente vai finalizar a carreira com 30 pontos, tá bem? Vou fazer minha carreirinha aqui de um ponto alto e um aumento e já retorno com você. Fiz aqui a minha carreirinha de número 6, agora vou fazer a carreirinha de número 7, que também é um ponto baixo e um ponto alto e um aumento, tá? Depois de fazer essa carreirinha, nós vamos ficar com 45 pontos, tá? E vamos fazer, depois dessa carreira, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Então, faz a sua carreira aí de um ponto alto e um aumento. Depois, uma carreirinha de ponto sobre ponto. E a gente volta para finalizar a touca. Finalizei aqui a minha carreira com 45 pontos. Agora, eu vou trocar de cor para fazer a carreirinha de acabamento, tá? Na hora de fechar aqui, eu vou fechar com a nova cor que eu vou trabalhar, tá? Vou fazer uma correntinha só para prender esse fio, não conto ela como um ponto baixo, tá? E agora a gente vai fazer ponto baixo em toda carreira, tá? 45 pontos baixos. Vou fazer aqui essa carreirinha de pontos baixos e volta. Aí você já pode cortar o fio e arrematar, tá bom? Que a gente vai fazer o nosso pompom. Touquinha, ó, quase pronta, tá? Agora, nós vamos fazer aqui o pompom, tá bom? Eu tenho o faz pompom, esse faz pompom aqui, tá? Comprei de uma amiga que estava vendendo as suas coisas, então eu não tenho link para indicar, tá bom? Mas você acha facilmente no Mercado Livre, no armarinho, tá? Eu vou usar o azul, tá bom? Para fazer. E aqui no YouTube tem vídeo ensinando a fazer pompom também, tá? Qualquer coisa, é só dar um pulinho nos vídeos aí que eles também ensinam a fazer o pompom, a fazer o molde de papelão, que foi o que eu usei por muito tempo, foi o molde de papelão, tá? Antes de comprar esse aqui. Então, eu vou começar deixando uma pontinha aqui para depois amarrar, tá? E vou passar, ó. Esse início é um pouquinho ruim, porque o faz pompom ainda não tá preso, né? Mas aí eu vou enrolando aqui, tá vendo? Bem facinho de fazer, ó. Vou enrolando aqui. A gente vai enrolar por muitas vezes, tá? Até chegar num tamanho bom. Eu não conto, eu faço de olho mesmo, tá? Eu vejo a grossura dele. Não tem. Aí, se eu achar que tá bom, eu paro. Se eu achar que tá fino, eu enrolo mais. É de olho, de gosto, né? Eu tento fazer certinho, mas nunca sai certinho. Mas também não tem problema, né? Sai um em cima do outro, não, tá? Então, a gente vai enrolando aí várias e várias vezes, tá? Vou enrolar os meus aqui. E depois a gente volta. Eu volto pra mostrar como que eu vou tirar o pompom daqui, tá? Ó, o meu ficou assim, tá vendo? Bem grossinho, tá? E agora a gente vai fechar e prender, ó. Tá? Pra poder cortar essa linha aqui, tá bom? Vou pegar minha tesoura. Peguei essa aqui mais fininha, pra ela poder cortar aqui. Que a outra que eu tenho é grossa, não entra. Então, a gente corta aqui, por isso que tem que prender essa parte, tá? Isso aqui facilita a vida da gente. É muito bom.
Só cortar. Prontinho. Aí, agora, nós vamos passar, ó, um fio aqui dentro. Tá? Corta aqui e vamos amarrar bem forte. Dá aí vários nozinhos, amarra bem forte, que a minha linha até soltou. Vou botar outra, vou passar outra. Já peguei outra aqui, ó, e vou passar. Cuidado pra não arrebentar. Mas se arrebentar aqui, tá tranquilo, porque ele ainda tá preso. Então, ó, amarra bem forte, tá? Que é pra ele não ficar frouxo, tá? Deixa eu ver se passou aqui direitinho. Que eu já dei 3 nós, tá? Pra mim é o suficiente. Vou abrir aqui, ó. E tirar o pompom, tá quase pronto, né? Agora, é só modelar o pompom. Coloquei aqui essa folha branca, só pra eu poder picotar o pompom, senão vai sujar meu paninho todo. Aí, com a folha, fica mais fácil pra jogar fora. Aí, a gente vai fazendo assim, ó. Vai cortando, minha tesoura tá ceguinha. Se tiver tipo, uma tesoura boa, é bem melhor, tá? Você vai aí podando o seu pompom, tá? Até o tamanho que você quer. Se você quer ele grandão, se você quer ele menor, tá? É só ir fazendo assim, só ir podando ele, tá? Vou fazer o meu aqui, essa poda no meu pompom, e volto pra mostrar como que ficou e como a gente vai prender, tá? Na touca. Conforme você for podando, você pode ir fazendo assim também, tá? Pra ver como é que tá ficando, dá uma sacudida, que aí ele vai, tá vendo? Ele vai mostrando aonde você precisa cortar. O meu ainda está muito grande, porque com essa tesoura aqui eu vou ficar até amanhã cortando, né? Então, eu vou ir fazendo aqui e volto pra mostrar, tá? Mas é só isso mesmo. Você vai ajeitando ele, tá vendo? Ele tá todo desproporcional, aí a gente vai ajeitar bem. É mesmo só cortando aí com a tesoura, sacudindo, arrumando, pra ver se ficou do jeitinho que você quer. Finalizei aqui o meu pompom, ó. Ficou bem melhor do que tava, tá vendo? Com a poda que eu fiz. Poderia até podar mais, pra ficar mais redondinho, mas pra mim já tá bom assim, tá? Então, eu vou enfiar, ó, vou prender, né, o meu pompom dessa forma. Coloquei a agulha de dentro pra fora e vou puxar a linha, uma de cada lado, tá vendo? Vou virar a toquinha aqui, ó, do lado avesso e vou amarrar o meu pompom. Firme, tá? Pra que ele fique firme na toquinha. Dá bastante nozinho para não desfazer. Vou cortar aqui. E a toquinha está pronta. O meu pompom ainda ficou, ó, frouxo. Eu vou apertar ele aqui. Ó, ficou melhor. Então, nosso pomponzinho tá pronto. Deixa eu tirar esse fio aqui. E ficou assim a nossa touca. Aí, agora você ajeita o seu pompom, tá? Eu acho que eu vou podar mais um pouquinho aqui mesmo na touca, porque ele ficou com umas pontinhas grandes, né? Então, eu vou acabar acertando melhor. Aqui, ó, você coloca
no seu ursinho e costura, tá? Pode dar um pontinho só aqui e um pontinho aqui atrás e descer e mais um pontinho pra segurar aqui do lado, tá? Vou costurar aqui com você. Botei a linha aqui, ó, na minha agulha e vou deitar aqui a touquinha. Ó, vou botar aqui de novo pra gente ver onde que vai costurar. Aqui, tá vendo? Aí eu tiro, ó, vou costurar entre a terceira carreirinha, tá vendo? Lá do início, com a penúltima carreirinha, que é essa carreira aqui, tá? Vou botar de dentro pra fora. Pego uns 2 pontinhos, de uma vez só. Enfia ali. E é só dar nozinho agora, tá? Foi o que eu falei, se você quiser, você pode prender a touquinha costurando no ursinho. Eu gosto de deixar solta, porque eu acho que é mais uma interação pra criança, né? Pra botar e tirar a touquinha do ursinho. E o nosso ursinho ficou dessa forma, tá? Se você quiser, você prende aqui, ó, foi o que eu já falei. Você pode prender aqui e aqui atrás, tá? Só se quiser. Se não quiser também, não tem problema. Foi o que eu falei. Eu gosto de deixar solta, porque aí a criança brinca, né? De várias formas. Se quiser fazer uma carreirinha de aumento também, ela vai entrar na cabecinha do urso, tá? Caso você queira um pouquinho maior, tá bom? Então, ó, o nosso ursinho ficou assim. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, já deixa um like, deixa um comentário. Se ficou alguma dúvida também, deixa aí um comentário que eu te respondo assim que possível, tá? Então é isso, minha rosa. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!